Tchan, tcharam, tchan, tchan, tchan. Ah, começou? Fala galera, tudo bem? É uma honra ter vocês aqui de novo para fazer aquela, nossa revisão, né? E hoje, dia cheio de revisões, quarta-feira, estamos cada diazinho aí mais próximo à prova do Enem. Eu sei que vocês ficam um pouquinho angustiados, mas não é para ficar, né? Você já passou pela primeira batalha que foi no final de semana passada e agora é uma nova batalha que eu tenho certeza que você vai lá, vai para cima dessa prova e vai mandar ver, cara. Acredita em mim, vá com confiança, vá respeitando a prova, vai lá, saiba que vai ser uma prova que é complicada, tem as suas dificuldades e que tem as dificuldades para todo mundo, né, galera? E que você também vai passar pelas suas dificuldades na hora da prova. O essencial é que no final disso tudo, as coisas deem certo para você, né? Que você faça o seu melhor aproveitamento e que a gente aí capriche para fazer. Eu vejo vocês 2 vezes hoje, então nós temos hoje, no início da tarde, uma live, onde a gente vai falar do que? Você marcou aí? Que a gente vai dar aquela revisada em geometria, né? O pessoal tá falando que a primeira batalha é mais difícil, eu vou ter que concordar com vocês, né? Na minha concepção, cara, se eu pegasse aquela prova de linguagens agora, o Lauro vai ficar bravo, né? Mas eu ia ficar, meu Deus, eu ia ficar tonto na prova. O pessoal tá falando que saiu derrotado, mas é assim que a gente vence na vida, né? A gente vai crescendo de degrau em degrau e a gente chega no nosso objetivo. Queridos, mais uma vez é um prazer, queria dar um abraço aqui, deixa eu ver quem que tá acompanhando a nossa live. A Maria, o Edia, o Davidson, o Vicente Fernandes, todo dia tem live do Pio, vocês vão cansar de mim. Sabe o pessoal aí que vai certinho da academia, que o pessoal vai botando toda semana, tem que ir 5 vezes, aí o pessoal vai botando, né? 1 de 5, aí foi de novo 2 de 5. Tipo, live do Pio é a mesma coisa, né? Como tem todo dia, agora nós estamos no 3 de 5. Daqui a pouco acaba, mas é isso mesmo, né, gente? Uma revisão mais completa para você ir pro Enem. A gente está explorando dentro das nossas lives questões mais fáceis, questões mais tranquilas, mas também questões que vão te deixar com o pezinho atrás no dia da prova, para que você chegue lá na prova e fale assim, eu vi essa aqui na revisão, que vai acontecer, né? A gente sabe que normalmente a prova do Enem acaba cobrando questões dinâmicas repetidas, né? Galera, um oi para todos, né? Sintam-se abraçados aí no conforto da casa de vocês e vamos então ao que interessa. Nossa live hoje, gente, ela é uma live para falar a respeito de geometria, que é um assunto que na prova de matemática também tem uma incidência bastante considerável, né? O pessoal que tá falando que tá com medo, não fica com medo, cara. Ouve a minha voz. Tenta controlar esse teu medinho e fala assim, a prova vai ser difícil? Vai. Mas eu vou encarar essa tranqueira de frente. Eu vou de peito aberto e vou resolver o que eu conseguir resolver. Porque você se preparou o ano todo, né? Você está aí na batalha, tentando aprender conteúdos que você achou que às vezes nunca iam entrar na sua cabeça e que às vezes agora você está começando a assimilar, né? Então, às vezes, com esse grau que você atingiu, você já consegue enfrentar as questões que vão aparecer, tá? Então, bora lá, galera. Confiança lá no alto para você mandar ver nessa prova aí. Mas vamos lá então, vamos falar de geometria, né? Nossa aula de hoje vai ser só geometria. E aí eu coloquei aqui, né, galera? Você sabe que toda aula que eu começo, eu sempre sou bem claro para os meus alunos falando da incidência disso aqui, da ocorrência disso aqui nas últimas provas. E assim, né? A gente vai fazer uma live onde a gente vai falar de todo tipo de geometria. Isso é, geometria plana e geometria espacial. A analítica a gente não conseguiu colocar aqui porque ela também tem uma incidência um pouquinho menor do que essas duas. Nota que geometria plana e geometria espacial, elas são bem empatadinhas. Cada uma vai cobrar mais ou menos, vai cobrir 11% da tua prova. Ou seja, a live de hoje é aqui pra gente relembrar 22% da prova do Enem, tá, galera? Então a gente tá falando aí de um grande bloco da prova, né? Então atenção aí. Gente, olha só, quando a gente fala de geometria plana, né, as duas aí são meio que uma sequência. Você não consegue fazer muitas questões de geometria espacial se você não conhecer as fórmulas, se você não souber como trabalhar uma figura da maneira que ela tem que ser olhada como uma figura plana. Então assim, dentro de figuras planas, o conteúdo mais cobrado é o cálculo de áreas, né? Porque isso aqui é muito corriqueiro. Por exemplo, eu estou dando aula nesse estúdio lindo, maravilhoso, que o chefinho me cedeu, com lousa coreana, e eu podia querer calcular a área dessa sala maravilhosa,
Ou eu podia também querer calcular a área dessa tela linda para saber proporcional a quanto que ela tinha que custar, né? Então são coisas que a gente tem que estar calculando toda hora. Ó, o pessoal tá pedindo para mim, é para deixar like. Se você acha que vai cair bastante geometria na prova do Enem, deixa o like que vai cair bastante, hein? Aí o pessoal vai fazer o contrário, né? Não vou deixar like para não cair. Não, é para cair isso aqui, porque você vai mandar bem. E aí tem outras matérias, né? O cara às vezes coloca um círculo, uma circunferência ali no meio para você ver a situação. Coloca um polígonozinho regular. Lembra que polígonos regulares ajudam um pouco na hora de você calcular um lado, calcular um raio de uma circunferência, né? Então isso aqui é a incidência das matérias de geometria plana, fechou? Em geometria espacial, né, galera, que a gente também vai abordar nessa aula, a gente consegue separar e segmentar em que sólido o cara cobrou. Muitas vezes, a questão de geometria plana ou de geometria espacial, ela cobra muito a sua capacidade de visualização das coisas. Como, por exemplo, teve uma questão do telhado ano passado, que era para saber para onde que a água ia escorrer. Você não precisava calcular nada. Então essas questões têm que ter uma visão espacial apurada para tu conseguires enxergar aquela situação, né? Então tinha aquela do bloquinho do Tetris também, né? Que você tinha que saber como é que ele projetava na parede, mas que não tem que calcular. Então essas questões que não envolvem cálculo, você também tem que, assim, falar, pô, eu vou fazer essa aqui, não tem cálculo, acho que ela vai ser uma questão mais rápida, que é só enxergar e deu. Tá? Então é isso aqui. Coloquei, né? A gente tem ali cilindro, aí depois cone, às vezes cai na prova com uma incidência um pouquinho menor, às vezes uma questãozinha de esferas, e assim, né? O pessoal tá falando que geometria é a melhor matéria, e essa aula, galera, cabe mais uma vez o lembrete. Não vá para o Enem sem lembrar. Se tem uma coisa que você tem que decorar de fórmula e lembrar, são as fórmulas diárias, tá? Porque como o Enem cobra bastante, e assim, vou dizer... Não sei, eu acho que depende do humor do cara que fez a prova. Porque, às vezes, na questão, você abre lá e tem a fórmula diária. Mas a maioria das vezes não tem. Aí eu fico pensando, cara, por que às vezes o Enem dá e às vezes não dá? Então você tem que ir preparado para ele não dar, tá? Para dizer assim, pô, ele não deu, eu sei a fórmula. E assim, ó, muitas fórmulas de geometria, às vezes a galera quer decorar. Aí decorar. Tenta entender por que a fórmula é daquele jeitinho. Porque se você entender o motivo, vai ficar mais fácil para você lembrar. Então vamos lá, primeira fórmula, a gente vai falar deles. Gente, essa figura é a figura mais elementar da geometria. Aliás, se cair um cara que não seja um triângulo na sua prova, você ainda assim poderia quebrar em triângulos. Mesmo um quadrado, você pode traçar uma linha no meio. Então o segredo é que na geometria, se eu quiser, tudo vira triângulo. E absolutamente tudo. Então, olha só, eu comecei por aquela fórmula, né, que eu achei que o pessoal, não sei se eu estou errado, mas que não vai esquecer essa aqui, porque é a mais elementar de toda. Quem nunca estudou que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, não é mesmo? Então, vamos lembrar, ó, base vezes altura sobre 2, ok? Agora, vamos falar das outras? Gente, antes de falar das outras, eu quero te dar um toque. Olha só. Caiu lá uma questão... Opa, essa lousa será que não funcionou agora? Caiu lá uma questão onde o cara te deu um triângulo. Deixa eu ver se a canetinha aqui está funcionando. Gente, problemas técnicos, calma aí. Deixa eu ver. Está selecionada aqui a canetinha. Vitor? Vamos lá, galera. Tá aparecendo um monte de fórmula diária, né? Problemas técnicos, Vitor vai reiniciar aqui para nós, para que eu possa desenhar com vocês. Gente, um minutinho só. Ah, não foi habilitado isso aqui. É um botão, viu? Nada como reiniciar. Melhor técnica, né? Internet não tá funcionando. Vitor, obrigado. Uma salva de palmas pro Vitor aí, nosso cameraman. Galera, então olha só, voltando. Resolvido o problema. Caiu um triangulinho lá na tua prova, né? Olha só. Tá aqui o meu triângulo. E esse aqui, galera, digamos que o cara lá na prova falou que aqui tem 90 graus. O que muitos alunos acabam, às vezes, fazendo de errado? Não é errado, mas que vai te dar muito trabalho. Ai, base, né? É esse cara que tá encostadinho no chão. E aí a altura
eu aprendi que é aquele que forma 90 graus. Ah, então isso aqui é a altura. Gente, se você decorou que base é o que está no chão e a altura é esse cara, você tinha que abrir um pouco mais a sua mente. Quando eu falo na base de um triângulo, base é o que está no chão? Quem falou isso? Base pode ser qualquer um dos três lados. Gente, pode ser qualquer lado pode ser a base. Inclusive, você poderia girar o triângulo. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nesse triângulo tem uma base mais legal. Se você pensar, vou calcular essa altura, você vai perder um tempo, provavelmente vai ter que fazer Pitágoras no meio. Agora, olha só, se eu pegar esse cara aqui como base, já tem um bicho que já automaticamente forma 90 graus. Apaguei até um pedaço do triângulo. Mas tem um cara que naturalmente já formou 90 graus com ele, que foi o outro lado. Então, se eu escolho esse lado como base, esse outro seria a minha altura. Ou, se você preferir, até faz um desenho do triângulo virado, que aí fica mais natural para você. Então, lembra o que é a altura? A altura é qualquer coisa que forma 90 graus com um dos lados do triângulo, tá? Então, olha só, o pessoal já tá falando um monte de propriedade, que podia botar um semicírculo ali, que podia botar uma circunferência dentro, e pode fazer mesmo. Geometria, galera, é uma área que exige muita criatividade do aluno. Vocês sabiam disso? Que às vezes você tem que enxergar uma saída que não está tão óbvia. Às vezes você faz uma prolongadinha em algo, tem que ter boas ideias. Sabe pensar fora da caixa? Domingo, caiu geometria, não está saindo? Pense em alguma coisa mirabolante. Eu vou formar um triângulo aqui. Eu vou virar o meu triângulo. Então, tenta pensar alguma coisa bacaninha para resolver, ok? Então, essa aqui é a fórmula mais tradicional, base vezes altura sobre 2. Essa aqui já resolve muito problema, tá? Mas você sabia que quando se fala em triângulos, tem várias outras áreas que pode usar? Prof, como que eu vou saber qual que eu vou usar? Depende. Veja o que a questão te deu. Ele te deu a base e a altura? Lindo você fazer pela primeira fórmula. Mas se ele não te deu e te deu outros elementos, veja qual fórmula se encaixa melhor. Então o pessoal já está botando aqui, ó. Essa fórmula aqui é A vezes B vezes seno de C sobre 2. Eu costumo falar, eu não sei se o horário permite. Mas eu vou contar uma história que quando era calouro da universidade, gente, eu entrei na universidade, eu nunca tinha botado uma gota de álcool na boca, acredita? Entrei na universidade, nunca tinha bebido nada. Aí os caras fizeram trote. Gente, na minha época tinha uns trotes assim muito pesado. E os caras me obrigaram a beber um negócio verde. Eu olhei assim, meu Deus, até achei que era detergente, fiquei preocupado, né? Aí eles falaram, não, isso aí é absinto. Aí eu falei, nem sei o que é isso. Cara, quando eu tomei, nunca tinha tomado nada na vida, eu falei, meu Deus do céu, eu saí totalmente da caixinha. E eu falo que essa fórmula é exatamente a fórmula do que os caras fizeram beber. Ó, é um absinto. Para quem não sabe, two é 2 no inglês, tá? O pessoal aí que não é do inglês. Então a fórmula do absinto é para calcular a área de um triângulo. Quando que eu vou usar ela? Gente, a fórmula do absinto, ele tem dois lados, então você precisa de dois lados, e esse C é o ângulo formado entre eles. Então você acaba tendo que calcular o seno daquele cara, ok? Então é a fórmula do absinto. Outra que apareceu, esta fórmula, ela também, todas são de triângulos, tá, galera? Professor, e para qual triângulo que vale? Para qualquer um. Pode ser o triângulo mais zoado da face da Terra, vai funcionar. Essa fórmula diz que abacaxi, gente, é real mesmo. Pode ir no mercado hoje e procurar. Abacaxi custa R$4 para os meus amigos cariocas. Abacaxi custa R$4. Duvido você vai chegar domingo e esquecer. Abacaxi custa R$4. Mas, mais uma vez, eu só vou usar isso aqui se por acaso a questão pedir para eu trabalhar com raio, por exemplo. Eu não vou ficar pensando nessa fórmula aqui se a questão não envolver uma circunferência. A gente vai falar logo mais sobre a circunferência, mas aqui é o raio da circunferência maior, da circunferência circunscrita, aquela que está por fora do meu triangulinho, ok? Aí eu coloquei outra, cara, várias fórmulas, tá? Para você lembrar. Hoje você vai ver que é aquele dia lá de véspera de prova, você vai ficar lembrando, que é a fórmula do espirro. Gente, o que é um espirro?
Presta atenção nessa formulinha. S significa área, space, tá? S é de space, qual o espaço da figura. Esse P, que às vezes a galera não sabe, ele é o que nós chamamos de semiperímetro. O que é o semiperímetro? Gente, semiperímetro, perímetro, é a soma de todos os lados da figura, fechou? Semiperímetro é você somar todos os lados e dividir por 2, porque semi significa metade. Então anota aí, hein? P é o semiperímetro. Não esqueça de fazer metade da soma dos lados, ok? E esse raio, você notou que eu usei Rzinho minúsculo, enquanto lá eu usei maiúsculo? Quer dizer, aqui é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, enquanto aqui é o raio da circunferência inscrita. E a última fórmula de triângulos em general, você vai falar, nossa, eu nem sabia que tinha tantas. Pois é. É a fórmula de hierão. Gente, hierão viu que a área de um triângulo pode ser calculado por P, P menos o lado A, P menos o lado B, P menos o lado C. E aí você mete uma raiz. Da raiz tu não vais esquecer. Anotou? P menos o lado A, P menos o lado B, P menos o lado C. Da raiz tu não vais esquecer. Então eu coloquei ali para você lembrar a fórmula de hierão. Mais uma vez, o que é o P? O que é o P? Você falou perímetro? Não, P é o semiperímetro, tá? É só metade. E aí eu coloquei um triângulo que sempre aparece no Enemzítio, que é ele. Gente, quando um triângulo ele tem lados iguais, lembra que ele tem um nome? Triângulo de lados iguais, todo lindo, todo simétrico, todo equilátero. O triângulo equilátero, ele é bem comum de aparecer em prova. Por quê? Porque ele é regular. Uma figura, um polígono regular, vamos lembrar o que é? Polígonos regulares são aqueles que têm os lados todos iguais e os ângulos todos iguais entre si. No caso de um triângulo equilátero, nós temos ângulos todos de 60 graus. E aí deixa eu te dizer, tá? Olha só, quando a gente vai calcular a área de um triângulo equilátero, já tem uma formulinha própria para ele, que ela é bem topzera. Gente, a fórmula de triângulo equilátero, eu vou me inspirar na fórmula do abscíntio, tá? Na fórmula do abscíntio. Deixa eu te falar, tá? Tem muitas questões que você mata por base vezes altura sobre 2. Mas se você conhecer outra fórmula, talvez o caminho seja bem mais rápido, tá? Então, às vezes, usando uma fórmula ou outra, fique mais rápido de fazer. Então, olha só, eu vou usar a fórmula do abscíntio, que era um lado vezes o outro lado. Ah, eu não sei qual lado vou pegar. Lado L, o outro lado L, e o ângulo entre eles é 60 graus. Seno de 60. Eu estou deduzindo aqui uma fórmula de área de triângulo equilátero. Nota, L vezes L, L ao quadrado. Aí seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E se eu pego raiz de 3 sobre 2 e divido por 2 ainda, dá raiz de 3 sobre 4. Você vai parar na prova, cai um triângulo equilátero, levanta da cadeira, você não pode fazer isso. Mas você vai fazer assim, ó, faz um polichinelo, tipo 1, 2, 3, 4... E acabou. Porque olha só, 1, 2, 3, 4. Olha como tem ordem. Impossível tu esquecer isso aqui, cara. Então caiu um triângulo. E essa fórmula já vai direto na área do triângulo equilátero. Você não precisa ficar prolongando a altura, calculando a altura, fazendo soca à toa, que ia te tomar um tempo da questão. Porque se ele deu o lado, meu amigo, coloca ali, ó. 1, 2, 3, 4... E deu. Vamos lá, galera. Agora, eu sei que esse slide é um pouco denso, mas eu tentei concentrar tudo de fórmula de área em 2 slides, para depois a gente caminhar. Esse cara também é figurinha carimbada de prova, sabia? Professor, e por que ele está no slide dos triângulos, se ele não é um triângulo? Gente, quantos lados eu contei aqui? 6. Como chama uma figura de 6 lados? É o nosso hexágono regular. Quando você vê um hexágono na sua prova, tu tens que ficar com um desejo, sabia? Você tem que olhar para ele e falar assim, nossa, não lembro fórmula de hexágono, mas o Pio falou que tudo viraria triângulo. Será que eu não posso quebrar nos triângulozinhos ali? E o hexágono, gente, sabe por que ele cai tanto em prova? Porque os triângulos que formaram aqui, eles são, adivinha quais? Equiláteros. Então, quando o cara pede calcule a área de um hexágono regular, eu só vou lembrar,
são 6 triângulos equiláteros. Então ficaria 6 vezes, pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes a área do triângulo equilátero que nós já conhecemos, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é o nosso polichinelo, 1, 2, 3, 4. Ok, galera? Beleza? Então lembra dessas fórmulas que vai te ajudar. Lembra que eu falei que eu concentrei 2 slides, todas as fórmulas que você precisa, tá? Ó, mais uma vez, essa fórmula aqui, ela é só para triângulo equilátero, amigo. Essa aqui é só para equilátero. As outras funcionam para qualquer um, mas essa aqui é só para equilátero, beleza? Agora, vamos falar de outras áreas que podem cair. Gente, essas são mais tranquilinha, né? Cai um retângulo na sua prova, fácil. Você vai fazer a base multiplicada pela altura, né? Aqui você faz base vezes altura, aqui não tem sobre 2, beleza? Se cair um retângulo, um quadrado, que aqui é um quadrado, né? Um retângulo de lados todos iguais é um quadrado. Tu também vai fazer base vezes altura, só que vai ficar lado vezes o mesmo lado ao quadrado. Então, caso, deixa eu tirar aqui da frente, caso seja um quadrado, a área é simplesmente elevar o lado ao quadrado. Agora a gente vai para aquelas que o pessoal começa a esquecer. O que é um paralelogramo, você lembra? O nome diz, né? Olha o nome, paralelogramo. É um cara que tem os lados todos paralelos entre si. Então, 2 a 2 você tem lados paralelos. E como que eu faço se precisar calcular a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Olha, é a mesma do retângulo, prof? É a mesma. Só a única coisa que eu vou ter que fazer é traçar a altura, gente. Porque aqui o lado não é a altura. A altura ela tem que formar 90 graus. E a gente tem algumas propriedadezinhas, né, ali de paralelogramo. Os ângulos opostos têm mesma medida, né? Os ângulos consecutivos, eles somam 180 graus. Então a gente tem propriedades para trabalhar em cima dele. Agora, esse aqui, a fatídica questão da bandeira do Brasil. Falou em losango, todo mundo pensa em bandeira do Brasil, né? E caiu ano passado. Gente, losango, deixa eu te dizer, hein? Quando você pega um losango, ele tem uma propriedade bem topzera, que as diagonais se cruzam no meio e elas são perpendiculares entre si, formaram 90 graus. Será que o pessoal sabe fórmula de losango? Gente, olha só, a fórmula de área de losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Só que eu vou te contar, quando eu pego isso aqui, eu nem gosto de usar essa fórmula, sabia? Lembra aquele papo que tudo vira triângulo? Você não consegue ver uns triangulinhos ali dentro, gente? Se eu fosse você, para não ter que lembrar essa fórmula, porque não precisa, eu calcularia a área de um desses triângulos e eu multiplicaria por 4. Eu faria a área do triângulo normalmente por base vezes altura sobre 2 e multiplicaria por 4, porque são 4 triângulos. E finalmente, os nossos amigos trapézios. Gente, olha só os trapézios que apareceram. Como que é a fórmula de trapézio? Você sabe? Porque a sua Enem não dá e já cobrou trapézio várias vezes. Então, olha só, a área de um trapézio é a medida da sua base maior mais a base menor. Acho que até em física, em alguns gráficos, você tem que calcular embaixo do gráfico e acaba fazendo por trapézio, né? Então, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Guarde essas fórmulas, porque essas fórmulas aqui são as fórmulas que você vai calcular caso apareça um trapézio, um paralelogramo, né? Então apareceu ali. Calma aí, gente. Calma aí, ó. O pessoal falou vezes 4. Vezes 4 triângulos aqui, né? 1, 2, 3, 4 no losango. Pio, eu queria fazer só 2. Eu queria fazer a área desse triângulo, desse aqui, e multiplicar por 2, porque ele é o de baixo. Beleza, também pode, tá? Então você podia pensar em 2 triângulos, podia separar em 4, né? Depende da maneira como você separou a questão. Tranquilo? Vamos fazer questãozinha? Vamos lá, olha só. Primeira questão que eu peguei, ela não é do Enem, tá? Ela não é do Enem. Deixa eu ver o pessoal aí, ó. O pessoal falando que é do Pará, é de Vitória da Conquista, Bahia. É isso aí. Calma aí, gente. Calma aí que você vai ver que é tranquilo. Olha só. Essa questão ela não é do Enem, mas a gente vai olhar porque ela tem carinha de Enem. Apesar do plantio de fumo causar danos à saúde dos agricultores, muitos ainda cultivam a planta devido à boa rentabilidade. Para o plantio de mudas de fumo, um agricultor utilizará um terreno que possui 2 lados paralelos. Ó,
dois lados paralelos, com dimensões em metros, dadas pela figura a seguir. Qual é a área em metros quadrados a ser utilizada? Então ele quer saber quanto de área que o cara vai ter que para plantar, ok? Esse tipo de questão de geometria é o tipo de questão recorrente do Enem. O cara fala que um pai vai dividir um terreno para vários filhos, quanto que vai ser a área de cada um, ele vai dar o formato dos terrenos, né? Então o pessoal tá falando ali como é que são as respostas. Olha só, você sabe me dizer que figura é essa? Que figura é essa? É um trapézio, né, galera? Se eu quero calcular a área de um trapézio, eu vou lembrar da fórmula. É a base maior mais a base menor vezes a altura do meu trapézio dividido por 2. Essa é a fórmula que a gente usa para calcular a área de trapézio, não é mesmo? Agora lá vamos nós. A área é igual. Gente, quanto é a base maior? Lembre-se que as bases sempre são aqueles lados paralelos entre si. Porque às vezes o trapézio ele pode estar virado, né? Você vai olhar para cá, quais são os lados paralelos? Ah, são esses dois. Então a minha base maior, qual dos dois é maior? 40 mais a base menor, que é 22. Então 40 mais 22. Vezes a tal da altura dividido por 2. Eu queria que você pensasse bem. Gente, eu vou aproveitar, hein? O 15, ele é a minha altura? O 15 é a altura do trapézio, sim ou não? Não é, né? Porque a altura tem que formar 90 graus, tá? Então, a altura aqui, ela não é o 15, galera. Porque aqui não formou 90 graus. Aí você vai falar, oxa, e agora? Acho que o Enem esqueceu de dar esse dado. Querido, se ele não deu algo em geometria, é porque tem como você descobrir. É porque tem alguma parada, e aí entra o lance que eu te falei, de você ser criativo. Será que você é criativo para resolver essa questão? Como é que você acha que eu podia fazer a altura? Gente, primeiro, a altura ela não vai descobrir se você não traçar a altura. E tem um jeito massa de traçar a altura que é assim, ó. Tá vendo que ele não deu a altura, mas que ele deu a base menor e a base maior? Eu poderia prolongar de uma até que encontrasse a outra, formando 90 graus. Aqui a altura e aqui a altura também. Todo mundo conseguiu enxergar o que eu fiz? Só que eu vou pensar um pouquinho, hein? Quando eu prolongo, eu tô escorregando esse cara aqui, ó. Vu! Eu tô subindo ele. Vu! Subiu. Quando ele subiu, quanto que era essa paradinha? Era 22, né? E se ele era 22, aqui eu vou ter 22 nesse pedaço aqui, ó. Então esse pedaço central, ele vai ficar 22. Aí tu vai falar o seguinte, né? Ai, prof, mas e o 40 lá em cima? Pois é. O que sobrou vai ser dividido para os cantos. Então eu queria que você pensasse comigo. 22 para fechar 40. Gente, 22 para 40 ainda falta quanto? Falta 18, né? Então você vai ter 18 para os cantinhos. Mas como o teu trapézio ele é isósceles, ele tem dois lados iguais, eu vou ter que dividir também em duas partes iguais. Lembra aquele 18 que sobrou? Quanto você acha? Vai ficar 18 para cá e nada para cá? Vai ficar 10 para cá e 8 para cá? Não, vai ser dividido metade, metade. Ou seja, daqui para cá eu vou ter 9 e daqui para cá eu vou ter 9. Deu para entender a divisão do 9 e 9, galera? Beleza? Agora você vai olhar assim, ixi, mas ainda falta altura. Ah, cara, mas será que um Pitágoras não resolveria a tua vida? Você sempre tem que estar pensando na prova, pô, será que um Pitágoras aqui não rola? Talvez um soca à toa, a geometria tem disso. Então eu vim aqui e coloquei, ó, olha a minha altura H aqui. E eu vou pegar esse triângulo da pontinha e ali nele eu vou fazer um Pitágoras. Vai ficar assim, ó, vou botar aqui no cantinho. 15 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 9 ao quadrado, ok? Neste momento, eu acho que já tem um pessoal no chat falando assim, professor, fala logo, eu já sei. O pessoal que está falando isso relacionou com um terno pitagórico, não foi? Tem um terno pitagórico, um triângulo que sempre aparece em prova, que é triângulo retângulo, que é o nosso terno 3, 4 e 5. Você já ouviu falar do triângulo 3, 4, 5? Gente, você lembrar dele faz com que muitas questões você não perca tempo. Elevando 15 ao quadrado, já pensou? Você vai perder tempo. Então, ao invés disso, você olha para ele e fala, nossa, apareceu esse triângulo com lados inteiros.
Pareceu 3, 4, 5? Mas ele não é 3, 4, 5, ele é 9, 15. Então, talvez, se eu multiplicar o triângulo 3, 4, 5 por algum número, para ele ficar maior, eu obtenho esse triângulo aqui. O pessoal está falando que é para multiplicar por quanto? Por 3, né? Se eu multiplicar por 3, galera, vai ficar, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12 e 5 vezes 3, 15. Então, ao mesmo tempo que teu terno pitagórico 3, 4 e 5, a gente tem o 9, 12 e 15. 9, 12 e 15. Então, quem não sabia a altura, agora sabe. A minha altura é 12. Então, a minha altura é 12. Coloquei aqui. Quanto é que vai dar a nossa área? Agora é continhas. 40 mais 22, 62, vezes 12, dividido por 2. Galera, faça a divisão aí. Acho que ao invés de multiplicar, dá para simplificar, né? Ó, 12 dividido por 2 vai dar 6. E aí o resultado, ó, isso aqui vai dar 60 vezes 360, dá 372. Lembrando, se as dimensões estavam todas em metros, isso aqui vai estar em metros quadrados, que é a resposta da questão. Pessoal, povo, conseguiu entender? Conseguiu pegar? Ó, o pessoal viu que o terno pitagórico pode ser útil? Eu vou falar um negócio, ó. Ai, Pio, então sempre vai ser um terno pitagórico? Nem sempre. Mas tem chance. Não custa nada você tirar um segundinho e falar, nossa, os lados estão bonitos demais. Pode ser que parecia um triângulo 3, 4, 5, tá? Então, essa manhãzinha de sacar um terno pitagórico pode te ajudar bastante, tá, galera? Pode te ajudar bastante. Beleza? O 3, 4 e 5, gente, para quem não sabe de onde ele veio, é o primeiro terno de valores. Lembra como é que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Você acha que qualquer número se encaixa aqui dentro? Não, né? Se eu botar, por exemplo, 3, 1 e 2, não vai dar. O primeiro terno de números inteiros que funciona é aqui C5, aqui C3 e aqui C4. Sabe por quê? Pode reparar, ó, 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado é 16. Se eu resolver, vai dar igual. Então, os números mais simples que eu posso usar para montar um triângulo retângulo são esses. Então, o Enem ele faz uso disso muitas vezes, porque ele sabe que são os números mais simples de usar. Então, você acaba comparando com esse tipo de triângulo. Reitero, não é sempre que ele é 3, 4, 5, mas tem chance. Então, olhe com carinho, ok? Vamos lá falar de mais um tópico bacaninha da nossa geometria? Gente, tópico de inscrição e circunscrição. Vamos lá. Tem uma frase que diz que todo polígono regular, quando eu falo polígono regular é aquele que tem lados iguais e ângulos iguais, ele é tanto inscritível quanto circunscritível. O que é isso? Quer dizer que eu sempre consigo colocar uma bola dentro dele, eu consigo colocar uma circunferência dentro dele e eu também consigo colocar uma circunferência fora dele. Mas não é dentro e fora de qualquer maneira, é respeitando algumas regras. Então, olha só, eu peguei o triângulo porque ele é mais fácil para a gente olhar. Ele é um triângulo regular. Se ele for equilátero, eu vou conseguir colocar. Gente, eu coloquei uma circunferência dentro, lembra? Inscrita significa dentro. Nota que essa circunferência, ela toca todos os lados em algum lugar. Esta é a circunferência inscrita. Da mesma maneira que se eu colocar uma circunferência, ó, a circunferência inscrita toca os lados. A circunscrita, ela vai acabar tocando os vértices dessa figura. Então a circunferência circunscrita toca os vértices. O pessoal vai falar que parece o símbolo do Harry Potter, né? Eu sei. Eu já vi, inclusive, questão de vestibular que cobrou isso aqui, como se fosse lá a questão do Harry Potter e tal. E, gente, o legal é que eu botei um triângulo, mas um hexágono, um pentágono, um octógono, toda figura regular, você consegue colocar uma circunferência inscrita e uma fora. Ó, então, por exemplo, se eu botar uma bola aqui dentro, eu vou colocar ela tangenciando todos os lados. Se eu colocar fora, eu vou colocar ela tangenciando todos os vértices. E o Enem ama cobrar situações assim, tá? O Enem ama cobrar situações desse jeito. E, Pio, e como que ele cobra?
sempre tem questõezinhas assim, ó. Eu trouxe uma pra gente pensar junto. Eu te falei, geometria tem que ser criativo, amigo. Então, olha só. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. Já tá vendo o desenho, né? A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo de raio maior. Então tem 4 encostadinhos e encostadinhos num que está fora. Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que serão colocados, sem ajustes ou folgas, 4 tubos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros, gente, dos cilindros menores for igual a 6, então dos menores é 6. A máquina vai ser ajustada para produzir tubos maiores com o raio da base igual a qual o raio do cara maior. Qual é o raio do cara maior? Gente, olha só. Você olhou para isso e falou, nossa, o que é para fazer aqui? Ele te deu o raio desses caras menores aqui, ó. O que é o raio de uma circunferência? É a distância do centro dela até a bordinha. Daqui para cá é 6, daqui para cá é 6, daqui para cá é 6. Qualquer lugar que você ligue vai equivaler a 6 centímetros na bordinha. Só que é claro que existem lugares que são mais estratégicos para você traçar esse raio. Sabe onde que é legal traçar um raio? Sempre nos pontos de tangência. O que são os pontos de tangência? Onde ela tocou os outros elementos. Então vem comigo, ó. Eu fiquei com uma vontade de ligar o raio até aqui, até o ponto de tangência. Daqui para cá eu sei que é 6. Cara, mas eu podia continuar até aqui, que vai ser 6 também. Todo mundo concorda? Porque o raio dos menores todos são 6. Eu também podia, não sei se deu uma vontadezinha, hein? Como eram 4 tubos, de você interligar todos eles. Ai, gente, se eu interligar o centro de todos eles, aqui é 6, 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 aqui é 6. Que figura eu acabei formando? Eu acabei formando um quadrado. E esse quadrado é ele que vai te ajudar a descobrir o que você precisa. É esse quadrado que vai descobrir o que você precisa. Porque olha só, é que nem aquele negócio, né? Eu vou falar um negócio, vai ter gente que vai entender e vai ter gente que vai estar falando, meu, pra que ele tá fazendo isso? Se a pergunta não pediu. Quer calcular a diagonal desse quadrado. Sabe por que eu vou calcular a diagonal? Porque a diagonal, galera, ela passa bem no meio do tubo maior. Porque todos eles são simétricos aqui. Então talvez essa diagonal ela te ajude a fazer aquilo ali, a descobrir o raio. Ai, Piuí, como que eu acho essa diagonal? Galera, isso aqui não é um quadrado? Não tem 90 graus aqui na parada? O que você acha de um Pitágoras pra gente fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui e eu vou fazer um Pitágoras nele. Nota, essa medida é a diagonal. Vai ficar diagonal ao quadrado é igual a 6, aliás, não é 6, né? Porque 6 mais 6, o lado todo vai dar 12. Então eu vou colocar aqui, ó, 12 ao quadrado, então aqui 12 elevado ao quadrado, mais 12 elevado ao quadrado. Agora as continhas são um pouco chatas. Diagonal ao quadrado é igual 12 ao quadrado, gente. 12 vezes 12 é 144, tá? Então 144 mais 144. E aí a diagonal ao quadrado vai dar 288. Tchan, 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 tchan. Essa é a diagonal do negócio. Eu sei que a diagonal, gente, ela vai ser a raiz quadrada de 288. Aí entra toda uma parte de matemática básica que você vai ter que fatorar o 288, ver o que pode sair da raiz, o que a gente pode extrair a raiz quadrada. E no fim das contas, a diagonal, ela vai dar igual a 12 raiz de 2. E eu nem olhei o chat, mas eu já sei que tem uma galera brigando comigo. Pio, é mais fácil, mas eu tô fazendo para quem não decorou a fórmula. Se você lembrou da fórmula de diagonal de quadrado, é claro que você faria isso muito melhor.
É que nem no que eu estava falando das áreas de triângulo. Se você tiver uma fórmula de área em mãos, isso pode te dar o adianto. O pessoal que estava falando diagonal, ó, já vi no chat ali, hein? Como que é a fórmula de diagonal de quadrado? Gente, diagonal de um quadrado é sempre L raiz de 2. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Se você soubesse disso, acabou-se. O lado é 12. A diagonal vai dar 12 raiz de 2. Você não precisaria ter feito Pitágoras. Deu para entender? Ok? Agora olha só, galera. Olha só que legal. Eu já sei que isso tudo é 12 raiz de 2, certo? Só que como eu estou pensando no tubo maior, eu vou prolongar isso até a pontinha do tubo maior. Pô, cara, mas se eu prolongar daqui para cá é 6, daqui para cá é 6 também. E se eu prolongar até o final, lá vão ser mais 6, né? Porque é o raio dessa circunferência menor. Quanto que vai ser para atravessar de um ponto a outro da minha circunferência maior? Conta comigo. 6 para cá, mais 6 para cá, quanto deu? Já deu 12, né, gente? Já deu 12. Mais esse cara do meio, que a gente calculou e tinha dado 12 raiz de 2. Então, quanto que é tudo isso aqui? 12 mais 12 raiz de 2. 12 mais 12 raiz de 2. Só toma cuidado que isso que eu calculei é o que a gente chama de diâmetro. Ele queria, na questão, se eu não me engano, ele queria o raio do tubo maior, né? E o raio, galera, é só a metade. Que você pega o diâmetro todo, corta pela metade, você achou a medida do raio. Então eu teria que dividir todo mundo por 2. Se eu dividir por 2, aqui vai ficar 6, né? 12 dividido por 2, 6. E aqui 12 dividido por 2, 6 raiz de 2. Eu acho que a única coisa que ele fez além foi pegar o 6 e colocar em evidência. Então ele pegou o 6 e botou em evidência. Aqui é 6 vezes quanto? É 6 vezes 1, né, gente? Então 6 vezes 1 mais 6 vezes raiz de 2. Então a resposta é que o raio da minha circunferência seria 6 que multiplica 1 mais raiz de 2. Gabarito, letra D. E tá vendo uma pegadinha? A letra E, ele colocou para quem achou o diâmetro. Mas a pergunta dele, ele perguntou o raio que ele usaria e não o diâmetro. Ok? Deu para entender? Gente, é que nem eu falei. Geometria, você tem que ser criativo, traçar algo aqui, prolongar e chegar um triângulo ali dentro, tá? Então tem que ficar ligado nessas saídas. Fiz essa questãozinha, é um exemplo de questão mais difícil. Ó, o pessoal pedindo like pra mim. É loucura mesmo, tá? Mas quando você começa a pensar essas coisas, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? É isso aí, galera, é isso que eu quero que aconteça lá no domingo, quando você estiver fazendo a sua prova, tá? Vamos lá, vamos continuar, gente? Agora a gente vai virar um pouquinho, tá? Vamos falar de geometria espacial. Geometria espacial é aquela geometria tridimensional. Normalmente, ela é cobrada através de sólidos geométricos. E eu já te falei, né? Tem aquelas questões só de visualização, né? Que aí você tem que treinar a sua capacidade de enxergar as coisas, mas tem aquelas de cálculo, onde o cara vai pedir qual é a área da figura, qual é o volume, lembra? Volume é a quantidade de espaço que essa figura ela está ocupando. Ou qual seria? Volume é sinônimo de capacidade. Qual é a capacidade que você consegue colocar dentro de um copo, de uma jarra e por aí vai, tá? Galera, então olha só. Vamos começar por esse, que é a figura aí que mais cai em prova, que são os prismas, né? Como que eu sei que um sólido que apareceu lá para mim, ele é um prisma? Gente, prismas são figuras formadas por duas bases paralelas e de mesmo tamanho. Congruente é de mesmo tamanho, tá? Então eu vim aqui e coloquei. Esse aqui é um exemplo. Você sacou por que esse cara é um prisma? Você consegue encontrar nessa figura quem que são as duas bases paralelas? Gente, as bases são esses dois caras, os pentágonos. Aquela figurinha de 5 lados que apareceu ali. Então, elas seriam as minhas bases, beleza? Essa é a primeira coisa. Outra coisa legal de você enxergar seria qual seria a altura do prisma. Gente, a definição de altura de prisma, tá bonitinha essa figura, né? Parece até um porta-lápis. Já pensou que é um porta-lápis final de semana?
Aí ele pergunta qual é o volume que cabe lá dentro, ou quantos lápis vão caber baseado no volume, ou quanto material eu precisei para fabricar esse cara, né? Então, eu preciso enxergar a altura. Gente, o que é a altura para nós? A altura de um prisma é a distância entre as suas bases. A partir do momento que você identificou as bases, a distância perpendicular a elas é a altura, ok? Então isso aqui é a altura. Agora vamos falar das fórmulas. Gente, essas fórmulas aqui, normalmente o cara não te dá, tá? Então vamos falar delas. Primeira fórmula de volume. Lembrando, volume é aquela unidade cúbica, metros cúbicos, centímetros cúbicos, que vai descrever quanto de água caberia ali dentro, por exemplo, tá? Então, seria a sua capacidade, né? O cara, tem uma questão até bem antiga, que o cara ia fazer um copo por um beija-flor e ele perguntou quanto de água que ele teria que adicionar ali dentro. Ele está perguntando o volume, tá? Então, isso aqui seria o volume. E o volume de um prisma, eu acho que até o Enem não dá, porque ela é uma fórmula bastante simples e intuitiva. Porque, olha só, você calcula quanto que o cara tem de área de base. Então vamos lembrar, ó, eu estou calculando quanto que ele tem de região de base. E como eu tenho uma perspectiva ainda tridimensional, a gente multiplica ainda pela altura. Então volume, área da base, vezes altura. Prof, e essa fórmula é a mesma para qualquer prisma? Para qualquer prisma, gente. Pode ter base pentagonal, pode ter base triangular, pode ter base quadrangular. A base ela pode oscilar, mas a fórmula de volume é a mesma, ok? Agora vamos lá, fórmula número 2. Gente, eu coloquei aqui só para esquematizar como é que a gente vai fazer. O que é a área da figura? É quanto material eu precisei para fazer as paredes dessa figura, né? Por exemplo, o cara fez um porta-lápis de metal. Quanto metal ele utilizou para fabricar isso aqui? Então é a quantidade da fabricação. Você vai olhar, não sei se eu vou lembrar essa fórmula. Gente, é óbvia essa fórmula, ou não é? Quantas bases tem um prisma? 2, não é verdade? Então a área dele vai ser 2 vezes a área da base, então 2 vezes a área da base, mais o que ele tiver de área lateral. A lateral seriam essas faces laterais aqui. Você entende que é só olhar para a figura e ver o que ele tem de área? Então 2 áreas da base, mais a área lateral. E a fórmula de área lateral, eu coloquei aqui, perímetro da base vezes a altura. Eu vou ser sincero com essa galera que eu não gosto dessa fórmula. Eu acho ela podre, tá? Sabe por quê? Se você olhar com carinho para um prisma, as faces laterais de um prisma, galera, todas elas, olha para essa face. Não sei se você consegue visualizar que isso aqui é um retângulo. Então eu não preciso de fórmula. Bastava que eu calculasse a área desse retângulo, calculei a área desse retângulo. Aí eu olhei, pô, mas quantos retângulos vão ter? Ah, vão ter 5, porque a base dele é pentagonal. Então eu faço a área dele multiplicado por 5, tá? Claro, desde que todas as faces elas sejam iguais aqui. Senão você tem que fazer uma por uma, né, galera? Tem que visualizar quais são iguais e vai contando. Ah, essa eu já contei, essa eu já contei. Então a minha dica, não guarde, não decore fórmula de área lateral. Faça a área dos retângulos. Faço, tem esse retângulo aqui, calculei, né? Então é mais fácil pra gente olhar, beleza? Até coloquei, ó, é mais fácil quebrar a área lateral em retângulos, ok? Gente, vamos falar de uma outra figurinha para eu lembrar. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, mas eu coloquei aqui para fazer os nossos cilindros. Gente, agora eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente conseguir revisar tudo, talvez eu ainda deixe uma continha ou outra para você fazer. Quando a gente fala de um cilindro que de vez em quando cai em prova, cara, eu coloquei aqui a figura, tá? O que é um cilindro? É como se fosse um copo. O meu aluno olha para esse cara aqui e enxerga um sólido de quantas bases? Quantas bases tu enxerga? 2. Então, é um prisma? Gente, é um prisma. E isso quer dizer que todas as coisas que você vai calcular num cilindro são baseadas em fórmulas de prisma. Então, por exemplo, se eu quero calcular o volume, como é que era o volume de um prisma? A área da sua base vezes a altura. Lembrou disso? Tu não vais precisar decorar esse cara aqui. Repete comigo. Área da base vezes a altura. Só que como num cilindro a base é circular, você lembra que a área de círculo é πr ao quadrado? Então você calcula a área da base, πr ao quadrado, e multiplica pela altura. Então, ó, volume é πr ao quadrado vezes h.
tá? Não precisa decorar, você faz área da base vezes altura. Outra coisa que eu queria colocar, a área lateral. Gente, você já olhou essas figuras aqui e viu que eu meio que tentei abrir o cilindro na tua frente, né? Eu abri o meu cilindro aqui para você. Aí eu planifiquei, né? E a planificação dele ficou isso aqui. Eu vou tentar até planificar aqui, sabia? Deixa eu ver se eu tenho uma folha legal. Deixa eu ver se... Ó, achei uma folha com um monte de anotações de física aqui. Olha só. Todo mundo consegue ver que se eu dobrar uma folha assim... Eu lembro quando eu fazia ensino fundamental ainda, uma professora inventou da gente fazer um projeto que cada aluno fabricava a sua luneta. Sabe o que é uma luneta? É tipo um telescópio assim, ó. As crianças ficavam... Eu lembro, eu fabriquei a minha, eu ficava lá que nem um doido tentando enxergar a lua, enxergar as coisas, não adiantava nada. Mas que eu fiz a minha luneta, eu fiz. Para você fazer a sua luneta, basta eu pegar a folha de papel e dobrar ela assim. Não é dobrar, mas girar, né? Gente, então tá aqui o meu cilindro. Todo mundo consegue ver? Eu quero calcular a área lateral dele. A área lateral, essa área do entorno aqui. O que você acha que é mais fácil? Calcular ela do jeito que ela tá aqui? Ou calcular ela planificada desse jeito? Não é mais fácil eu fazer a área da folha? É isso que eu tô tentando te mostrar. Pensa comigo. A altura da folha é justamente a altura que o teu cilindro vai ter ou não é? Então, ó, a altura da folha é a altura do cilindro. Agora, o que não é todo mundo que vê? Que se eu dobrar isso aqui, presta atenção. Essa dimensão aqui, tá vendo meu olhinho? Essa dimensão aqui, que é uma circunferência, na hora que eu desdobrar ela, vai virar a base da tua folha. E como que eu calculo o comprimento de circunferência? Eu calculo sendo 2πr. Lembra que a área de circunferência é πr ao quadrado, enquanto o comprimento é 2πr, beleza? Então o que eu fiz? Eu peguei a base da minha folha, que é 2πr, e multipliquei pela altura. Então essa formulinha de área lateral aqui, se você não quer decorar, não precisa decorar. Mas no dia da prova, pega a sua prova, vai ser engraçado, né? Porque o seu concorrente vai começar a olhar para você daí. Começa a dobrar a prova assim, ó. Bota a prova pro alto. Nossa, será que eu tô enxergando e tal? O cara vai achar você demente, mas enquanto você tá acertando a questão, ele não tá vendo isso aí não, tá? Então faça isso aí, tá, galera? Então essa é a nossa área lateral. Coloquei a fórmula de área total, gente, vamos lembrar, ó. Área total seria calcular duas áreas da base, né? Então, porque ele tem duas bases, mais a área lateral. A área lateral já tá aqui. E lembra que a área da base é simplesmente a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então é só substituir ali e a gente chega então na nossa área total, né? Ó, 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que a formulinha tá ali em cima, 2πrh. Repito, não fique encucado, vou decorar isso. Enxergue a planificação no dia da prova, meu amigo. É para enxergar, tá? É para enxergar. Você vai ficar lá dobrando a sua folha. Eu queria botar uma câmera na sala de vocês para ver isso. Eu queria. Se cair o cilindro, ver o meu aluno dobrando. E aliás, né? Se você vê o cara do lado dobrando, você já pensa, esse cara aí assistiu o aulão da prova. Vai ser tipo isso, né? O cara, inclusive, não sei o que fazer com o meu cilindro, deixa eu enxergar a resposta do meu concorrente aqui. Não faça isso, você vai ser eliminado, hein? Ok? Galerinha, vamos de questão. Olha só. Uma prefeitura possui modelos de lixeira de forma cilíndrica. Olha um cilindrinho caindo na prova. Sem tampa, galera, não tem tampa. Com raio medindo 10 centímetros e altura 50. Para fazer uma compra adicional, solicita à empresa fabricante um orçamento de novas lixeiras, com a mesma forma e outras dimensões. A prefeitura só irá adquirir as novas lixeiras se a capacidade é sinônimo de volume, não é mesmo? Se o volume de cada uma for no mínimo 10 vezes maior que o modelo atual, o que ele já tinha comprado, e o seu custo unitário não ultrapassar R$20. Então tem uma verba de fabricação para aquelas lixeiras. O custo de cada lixeira é proporcional à sua área total e o preço do material utilizado na sua fabricação é de 0,20 para cada 100 centímetros quadrados.
A empresa apresenta um orçamento discriminando o custo unitário e as dimensões, com o raio sendo o triplo da anterior e a altura aumentada em 10 centímetros. Aproxime o π para 3. O Enem faz muito isso para facilitar os cálculos. Ele não bota 3,14, ele bota 3. Gente, presta atenção. Vem comigo. Lá vou eu. A prefeitura possui, já tem, lixeiros com raio 10 e altura 50. Faça um desenho para você se situar melhor. O raio é 10, a altura é 50. Aí olha a frase 2. Ela apresentou um orçamento, tá? Discriminando o custo unitário e as dimensões. O raio vai ser o triplo do anterior, sacou? O raio vai ser o triplo da lixeira anterior. E a altura aumentada em 10. Então lá vou eu. Se o raio vai ser o triplo de 10, a nova lixeira vai ter 30 centímetros de raio. E se a altura vai ficar 10 centímetros maior, né? Quer dizer que de 50 ela vai passar a ser 60. Todo mundo conseguiu entender? Deu para pegar, deu para pegar, deu para pegar? Gente, lá vamos nós. Eu acho que o mais fácil aqui seria primeiro a gente calcular o volume, sabia? Porque se você calcular o volume, já dá para ter uma ideia da capacidade. Lá vou eu. Como é que é volume de cilindro? Área da base vezes altura. No caso, área da base πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes altura. Eu vou só substituir os dados que o cara já me deu. O volume é igual a π vezes o raio da minha lixeira, que era 10. Gente, não esquece que aqui o 10 está ao quadrado. Vezes a altura, que é 50. Então, fui ali e coloquei. Volume é igual a π vezes 10 ao quadrado, 100, vezes 50. Tchá, 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 tchá. Professor, você não vai aproximar o π, não? Por enquanto, não. 1 vezes 5, 5. Aí aqui acho que vai ter 3 zeros, né? 1, 2, 3, π. Qual é o volume da minha lixeira? 5.000 π. O volume da lixeira é 5.000 π. Tem como eu calcular o volume da lixeira depois, gente? Da outra? Claro que sim, fazer tudo igual. Volume é igual, mesma coisa, π vezes o raio ao quadrado, só que agora o meu raio é 30, então aqui 30 ao quadrado, vezes a altura, que é 60. Então, ó, πr ao quadrado vezes 60. Estou calculando da outra para comparar o que aconteceu com a capacidade dessa lixeira. Então, ó, o volume vai dar igual a π vezes... Quanto é que é 30 ao quadrado? Gente, 3 ao quadrado, 9, né? Então, 9 com 2 zeros, 900. 30 ao quadrado é 900. Vezes 60, ok? Volume vai ser igual a 9 vezes 6, 54. Nota que ainda tem 3 zerinhos. 1, 2, 3, π. Você quer ver que para comparar você não precisa aproximar o π? Porque se o volume era 5.000 π e agora para a nova lixeira ficou 54.000 π, gente, eu sei quantas vezes aumentou. Inclusive, 2 itens falavam sobre isso. Deixa eu voltar aqui, ó. A capacidade da lixeira ficou 3 vezes maior ou 9 vezes maior? Gente, nenhum dos dois. Porque a capacidade da nova lixeira, se ela ficasse 10 vezes maior, que era o que queria, de 5.000 π, 10 vezes maior, ela iria a 50.000 π. Deu para entender? Então, ela iria a 50.000 π. E aí aumentou mais do que 10 vezes. Deu para entender? Galera, o pessoal que está falando, não tem que considerar o π 3? Pode. Mas você concorda que dá para comparar mesmo sem substituir o π, galera? Né? Porque o π ali é constante. Então, não vou perder o meu tempo. Deu para pegar, galera? Agora, olha só. A letra D e a letra E estão fora, né? As outras, eu vou pedir, posso deixar como desafio para a gente conseguir revisar, para dar tempo de eu revisar mais um sólido com vocês? Para eu conseguir matar a questão, eu teria que calcular a área. Só que, gente, você tem que ficar ligado que a área, ela tem uma pegadinha. A lixeira é sem tampa, ele falou isso no enunciado. Então, na hora de calcular a área, eu faria assim, ó. A área seria a área da base da lixeira, porque embora ela não tenha tampa em cima, ela vai ter tampa aqui embaixo, né? Então, eu vou considerar a área da base, mas só uma só. Não vou considerar 2 bases. Você vai fechar a lixeira em cima? Não vai. Mas a área lateral. Eu quero ver quem está lembrado.
Olha só, a área da minha lixeira, como é que é a área da base? A área de um círculo, πr ao quadrado, mais a área lateral, lembra que eu falei para vocês que é aquela da planificação, que você vai ficar dobrando? Como é que era mesmo? Era 2πr vezes o h. Deixa eu te dizer, você tem o raio, vai colocar aqui. Você tem o h, vai colocar aqui. O Enem te deu o π, que é 3. Você vai calcular a área disso aqui. Só que detalhe, né? Ele queria saber da nova lixeira. Então você vai usar os dados, não da lixeira antiga. Você vai usar os dados da lixeira nova para determinar o custo de fabricação delas. Deu para entender, galera? Gente, eu vou deixar de coração, tá? Eu te passei a fórmula que você vai ter que usar. Se quiser fazer depois para tentar chegar no gabarito, eu vou deixar contigo. Porque nós estouramos o horário, eu queria revisar mais um solidinho com vocês. Será que você deixa? Olha só, rapidão para a gente terminar. Já pensou que pode cair uma pirâmide ao invés de um prisma? Ó, se cair uma pirâmide na prova, qual é a diferença de uma pirâmide para um prisma? Que enquanto o prisma tem duas bases, a pirâmide ela tem uma única base. Então ela é uma base em um plano e um vértice fora dela. As pirâmides do Egito vão vir à tua cabeça na hora, né? Você vai pensando naquele desenho clássico. E galera, embora eu tenha colocado uma pirâmide base quadrangular, uma pirâmide base quadrada, você pode fazer uma pirâmide base triangular, uma pirâmide base hexagonal, tem vários tipos de pirâmides. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Presta atenção aqui. Ó, diquinhas. A altura da pirâmide é a distância do vértice até a base, formando 90 graus. Então, se formou 90 graus, isso aqui é a altura, ok? Se tem uma coisa que o meu aluno teria que pensar numa questão de pirâmide, é o seguinte, ó. Você sabia que a questão de pirâmide, que quando é boa, ela tem um Pitágoras para você fazer? É difícil a questão de pirâmide, que o cara já te dá tudo logo de cara. Você tem que ter a parte criativa da geometria. Então, olha o que eu pensei. Eu pensei em traçar até aqui do ladinho e fechar esse triângulo, já que a altura formou 90 graus. Então, gente, você poderia pegar aquele cara ali e fazer um Pitágoras ali dentro. O Enem, ele não cobra tantos nomes, mas isso aqui seria o apótema da pirâmide, ok? É um nomezinho mais estranho, né? Apótema. Prof, o que é o apótema? É a altura da face lateral. Ele é a altura da face lateral. E aqui, gente, você nota que é metade do lado da pirâmide porque a altura vai cair bem no meio? Se eu atravessasse até o fim, isso aqui seria o lado todo. Mas como caiu no meio, vai ser metade do lado. Então você provavelmente deveria fazer um Pitágoras ali dentro. E eu vou te dizer, galera, que não é o único Pitágoras que daria para fazer. Você poderia pegar um Pitágoras aqui do lado também, ó. Você sabia que tem 90 graus aqui? Só que esse cara, ele não é mais o apótema. Ele é o que a gente chama de aresta lateral da tua pirâmide. Porque ele é o lado da face lateral, ok? Dá para fazer um Pitágoras ali, porque, mais uma vez, eu sei que às vezes o aluno não vai conseguir enxergar, mas aqui tem 90 graus. Prof, não parece 90 graus. Gente, a altura é perpendicular ao plano da base. Então tem que ter 90 graus ali. E aí eu te ajudo, olha só. Se por acaso o cara pedir, calcule o volume de pirâmide. O pessoal erra isso aqui, hein? O pessoal erra isso aqui. É bem parecido com a fórmula de volume de prisma. Só que veja só, o volume de uma pirâmide... Lembra que de prisma era a área da base vezes a altura? Aqui é a área da base vezes a altura sobre 3. Não é sobre 2. Sabe por que é sobre 3? Porque a gente está falando de geometria espacial. Geometria espacial são 3 dimensões. E eu sei que é difícil de ver, mas dentro de um prisma cabem 3 pirâmides ali dentro. Então fica a área da base... Lembra, ó, caiu pirâmide, o volume é sobre 3. E volume, gente, é o campeão de aparição em prova. Cai bem mais volume do que área, sabia? É muito, porque volume é a capacidade. Pô, o cara vai fazer uma pirâmide, quanto que de pedra ele vai fazer uma pirâmide maciça? Ou já caiu uma vela, quanto de vela para fazer aquela pirâmide que apareceu? Né? Então, esse é a fórmula de volume. E a fórmula de área, eu coloquei ali, né? O que é área total, gente? Área total é a área que eu tenho na base. Lembra que aqui não são duas bases, é uma base só. Então, você faz a área da base, que seja lá, pode ser um quadrado, pode ser até um círculo, né? Porque pode ser um cone isso aqui. E aí eu somo com a área lateral, que seriam triângulos, tá? Ó,
A área lateral é a soma das áreas de todos os triângulos que estão aqui do lado. Então, se eu fosse você, pegaria um desses triângulos, calcularia a área e multiplicaria por 4. Mas reitero, volume é muito mais cobrado do que a área, ok? Gente, quem gostou da aula, vai deixar aquele likezão. Eu vou voltar aqui, eu ainda vou voltar aqui hoje, mas eu vou voltar para falar de análise combinatória e probabilidade, tá? Então a gente vai mudar. Ó, deixa o like para eu voltar. Deixa eu te falar, na nossa aula lá na plataforma, o pessoal que está perguntando, cabem 3 pirâmides dentro. Na aula de pirâmide, que a gente tem mais calma, né, que a gente tem mais tempo, a gente mostra lá o que cabe dentro de quê. Então, se você tem acesso à plataforma, quer dar uma olhadinha, abre lá a aula de volume de pirâmide, você vai encontrar lá. Aqui tem que ser mais ritmo de revisão, né, galera, que é o nosso intuito aqui, relembrar as fórmulas, né, há 3, 4 dias da prova você tá, as fórmulas estão fresquinhas na sua cabeça, se cair você vai saber o que planificar, né, e saber o que fazer, ter essas ideias. Eu termino a minha live de geometria dizendo, caiu geometria e a coisa não está andando? Pense em alguma coisa mirabolante, pense em um prolongamento, pense em chegar a algum triângulo, porque isso com certeza vai ser um diferencial. A geometria exige essa capacidade de você, de pensar com criatividade. Galera, eu queria agradecer, uma pena, assim, ó, a gente não conseguiu ir a revisão até o fim, porque era muita coisa mesmo, mas você tem acesso ao material. Então, se quiser dar uma revisadinha ali nas fórmulas de cone e esfera, que acabou faltando, né, dá uma olhada no material que lá tem todas as fórmulas, você tem acesso a isso aí. E no mais, eu queria agradecer, nós temos mais lives hoje à tarde, espero que vocês aproveitem bem, acho que tem física, acho que tem química também, é isso? Então, e depois no final da tarde a gente volta então com matemática. Eu espero vocês no final da tarde, não é um tchau, é um até breve, então até às 18h30 estaremos todos aqui de novo. Galera, beijo no coração, Rafaela Alves, Ian Stark, Karine Silva, coraçãozinho pra vocês. E por hoje tá bom, até logo mais. Tchau, gente!